Cara, uma tristeza, né, o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que nós vimos desde a nossa chegada foi um antijogo, mesmo com essa altitude, 4.000 metros. Jogamos contra a arbitragem, jogamos contra a polícia, jogamos contra os gandulas, tirando as bolas de campo, murchando as bolas, colocando bolas dentro de campo. Então, me desculpa a palavra, mas uma verdadeira várzea hoje. É o que nós não esperamos para o futebol mundial, nem para o futebol sul-americano. O que nós queremos é engrandecer ainda mais esse tipo de atitude, principalmente aqui jogando na altitude de mais de 4.000 metros de altura. Fica difícil jogar futebol e ainda mais jogando com 14 homens dentro de campo contra uma seleção. Então, espero que a Conmebol tome providências, justamente porque temos tudo gravado, tudo que aconteceu aqui dentro de campo hoje, e isso não pode acontecer, isso é um absurdo. Quando você fala da polícia, teve algum episódio específico fora de campo que a polícia foi truculenta, enfim, o que você... Teve sim, polícia truculenta com toda a equipe, com toda a comissão técnica. Então é o que a gente não espera. Nós recebemos no Brasil todas as seleções muito bem, nós abraçamos as seleções, nós colocamos tudo à disposição deles, e quando nós vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui, chega a ser até absurdo, né, a recepção que nós temos aqui, mas fica a minha indignação. E eu espero que a Conmebol tome providências. A CBF vai fazer algum protesto formal à Conmebol? Qual é o trâmite agora para encerrar? Com certeza, vamos formalizar tudo que temos. A gente espera que isso não aconteça mais e nós vamos formalizar tudo. A responsabilidade total nessas eliminatórias é da CBF e principalmente do ex-presidente Edinaldo Rodrigues. Tudo, porque não contratou um treinador logo depois que o Tite já havia anunciado que iria sair em 2022, já poderia ter ido atrás, começou arriscando com interino, mas interino, por exemplo, Ramon, sem experiência nenhuma de grandes seleções, trabalhava na seleção de base, treinou um pouco o Vasco, quer dizer, escolheu muito mal. Aí quando a coisa estava indo já ladeira abaixo, fez outra escolha equivocada, que foi o Fernando Diniz, que estava no Fluminense, continuou no Fluminense, inclusive, dividiu funções, um treinador que tem uma ideologia de futebol até legal, mas que não consegue nem colocar nos clubes, a não ser no Fluminense, quando ganhou a Libertadores. Precisa de tempo também, com o Ramon, com o Diniz, depois de novo veio Dorival Júnior, continuou a mesmice das convocações, cadeiras cativas normais, né? Todo mundo, tanto o Ramon como o Diniz, como o Dorival, jogando toda a responsabilidade para a possível volta do Neymar. Todos eles falavam a mesma coisa. Vou fazer um time em torno... O Neymar estava machucado. O Neymar não podia nem se mexer ainda. E os caras... o Brasil jogando eliminatórios, os caras planejando um time para o Neymar jogar. E eu não estou fazendo uma crítica ao Neymar, para aqueles que acham e que pegam sempre uma fala e faz recorte. Eu estou falando que o Neymar estava machucado, ninguém poderia pensar em fazer um plano em torno do Neymar, que o cara estava se recuperando de ligamento cruzado. E os treinadores ficavam falando a mesma coisa. E aí, as convocações equivocadas, demorou demais para trazer um cara que era necessário, um treinador super vencedor, um dos melhores treinadores da história do futebol mundial, um dos melhores desse momento, um cara vencedor com grande personalidade, maior que os jogadores, para pelo menos ele fez 4 jogos, né? Pelo menos em 4 jogos amenizar a crise de relacionamento, torcida, seleção, imprensa, seleção, jogadores internamente, todo mundo falava qualquer coisa. Aquilo que o Rafinha falou antes do jogo com a Argentina, eu duvido que ele falaria se o treinador ainda já fosse o Ancelotti. Qualquer tipo de polêmica fora. E eu não estou falando que o Ancelotti é o salvador, ele é o cara que ele chegou, o time jogou maravilhas. Não, não é verdade isso. Eu estou falando que ele chegou e ele é maior que os jogadores e todo mundo
baixou a cabeça, todo mundo baixou a bola lá. Então, por aí, eu acho que a coisa começou a melhorar. Mas, cara, o cara tá fazendo o time dele agora. E ir jogar na altitude, gente, vou falar uma coisa. Minimizar a dificuldade do jogador correr na altitude, cara, é mais insano do que você ir lá e jogar a 4.150 metros. O Edinaldo, ele errou e acertou. Porque ele começou com o Ancelotti, foi a ideia dele. E muita gente ridicularizou e tudo. Eu me lembro desde o começo, eu falando, cara, eu não acho um absurdo. Não, o Ancelotti vai vir pra cá. Cara, é a seleção brasileira. Não vai treinar o Rosita Sofia no Brasil. É a seleção brasileira. É sedutor para um técnico, com o currículo que ele tem, ganhar uma Copa do Mundo pelo Brasil. Tentar ganhar, né? Imagina. Isso, desde o início, para mim, está bem claro. E, de fato, havia o contato. Só que houve um momento em que o Real Madrid chama o Ancelotti para renovar o seu compromisso e, simultaneamente, o Edinaldo estava afastado. Depois ele volta, depois sai de vez. Pô, na hora que eu imagino, o Real Madrid fala, vamos renovar o contrato? Eu falo, pô, tem uma proposta do Brasil, mas cadê o cara que me chamou? Não está mais lá. Pô, não, vou renovar com o Real Madrid aqui. Talvez ele renovasse mesmo que o Edinaldo estivesse no poder, mas as circunstâncias tornaram óbvia a renovação contratual dele. Isso fez com que ele ficasse mais tempo por lá. E acho que o erro foi não ter buscado um outro nome e ter apostado em nomes que não deram certo, que não me surpreende nem um pouco, tanto o Diniz quanto o Dorival. Acho que não tem tamanho para treinar a seleção brasileira. Sem contar o Ramon. O Ramon, então, é uma piada, né? O Ramon é uma piada. O Ramon tem um cartel de treinador antes de chegar na CBF, que é uma coisa medonha. No Vasco, CRB, acho que Vitória, todos os times que ele passou, passagens curtíssimas, trabalhos ruins, e de repente ele está na seleção sub-20 e vai para a seleção principal. Aquilo foi uma inconsequência. E segue lá, né, detalhe. Oi? E segue lá na seleção. E está lá ainda. Aquilo foi inconsequência. Isso aí tudo é muito errado. Evidentemente está errado. Acho que no momento que o Ancelotti não podia, ele tinha que ter buscado um outro nome que tivesse peso para comandar a seleção. O maior símbolo de que o Dorival não poderia ser esse cara é ele com o dedinho levantado tentando entrar na rodinha, antes da disputa de penais. Aquilo ali foi constrangedor. E o Diniz fez um prolongamento do que era a relação dele com os jogadores, paparicando o Neymar no jogo aqui do Santos contra o Vasco, tomou de 6-0. Quer dizer, que relação é essa? Sabe, esquisito, não é uma relação, sabe, de cobrança, profissionalismo. Pode ser que o Ancelotti seja um fracasso na Copa do Mundo, a gente não sabe. Mas hoje, falando antes da Copa, pô, acho difícil alguém falar assim, contratou um mau técnico, contratou um cara errado. Dá para dizer isso? Alguém conseguiria dizer isso? Eu acho difícil. Vocês acompanharam aí, pessoal, a repercussão, né, desse jogo aí contra o Equador, mas nada justifica, né, gente, a campanha aí terrível que essa seleção brasileira teve nessas eliminatórias aí para a Copa do Mundo do ano que vem, tá? Foi a pior campanha aí, com certeza, da seleção de todos os tempos, né? O Brasil, inclusive, ficou abaixo aí do Equador, tá? Isso realmente mostra e vem à tona o problema aí que a seleção brasileira não era simplesmente, né, trocar um treinador. E o treinador também não chega e já faz aí uma reviravolta na equipe da noite para o dia, né? Precisa de tempo para o trabalho. E por isso, o questionamento, né, dessas contratações e de treinadores anteriores, né, que não foram bem na seleção, todas contratações aí pontuais que não deram certo, né? Foram vários treinadores que passaram aí tentando arrumar, ajeitar aí a seleção brasileira, mas nenhuma funcionou, né? E o Ancelotti, então, veio e ainda também não conseguiu ajeitar a seleção. Ele, com certeza, deu uma melhorada, né? O ambiente mudou aí da seleção, o clima ficou aí mais ameno, mais tranquilo, né? Disse aí alguns jogadores, após a chegada do Ancelotti na seleção brasileira, né? O próprio jogador aí falando que realmente o clima melhorou aí da seleção. Isso já é um avanço, né, para o ano que vem. Vamos ficar na torcida, né? Vamos ver aí a campanha que o Brasil fez ontem, né? Foi algo terrível, né? E vamos esperar aí que os próximos jogos a seleção possa entrar nos eixos e fazer um bom futebol, né? Então é isso, pessoal. Essa notícia aí, esse jogo deu o que falar, né? Já comenta aí o que você achou. Se até o presidente da CBF, vocês viram aí no comentário, né? Falou que até a polícia ajudou aí a equipe, né? E aí complica, né, gente? Então, agora
vamos ver aí o que acontece nos próximos jogos. Ontem, né, a equipe, né, precisava do resultado de qualquer maneira, ainda dependia de outros resultados aí para a classificação, né? Então, isso não aconteceu só dentro do campo, né? Todo aí um repertório aí de confusão nesse jogo, tá? O Brasil também, claro, teve seus defeitos aí no jogo, né? O Brasil praticamente não jogou bola ontem, tentou se defender e da melhor maneira possível e jogar na altitude, né? É realmente desumano aí, com certeza não é muito fácil aí jogar nessa altitude, né? Tá bom? Então é isso, pessoal, mas o Brasil vai melhorar, temos que ficar na torcida que o Ancelotti vai fazer essa seleção jogar aí um bom futebol como a gente conhece aí a nossa seleção, tá bom? E o Brasil agora vai descansar um pouco e depois vamos ver aí o que Ancelotti vai fazer para restabelecer aí essa seleção brasileira, tá bom? Já quero que você coloque a sua opinião, né? A opinião de vocês aí aqui nesse vídeo, né? Deixa um like aí também, comente, deixa um comentário bacana aí sobre a sua opinião aí também sobre isso, tá bom? Grande abraço, pessoal, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!